Buenas tardes, muito boa tarde a todos, pessoal. Com imenso prazer que eu estou gravando essa videoaula para vocês, tá? Para deixar algumas coisas explicadas em relação a gêneros textuais, que é o nosso tema dessa semana. Como vocês podem perceber, eu estou gravando essa videoaula, né? Porque infelizmente nessa tarde de hoje eu não posso dar essa aula para vocês ao vivo, como estava sendo de costume, né? Como eu estava ministrando as aulas a vocês ao vivo por conta de uma viagem que eu tive que fazer. Então, é, mas a partir da próxima aula, eu não sou muito adepto de dar aula assim gravada. Eu gosto mesmo de dar aula realmente ao vivo, mesmo que seja com os recursos que nós temos. Eu prefiro, claro, dar aula ao vivo, que a gente pode ter essa interação, esse feedback, em que vocês podem fazer perguntas, eu posso tirar sugestões, mas enfim, eu posso tirar as dúvidas de vocês, mas enfim, isso não impede que a gente, por exemplo, possa depois, se vocês assistindo essa aula, isso não impede que vocês possam estar depois vindo no meu PV, me perguntando se não tiveram entendido alguma coisa de referente ao conteúdo que eu vou explicar para vocês. Bom, gente, então a nossa aula está dividida assim em algumas partes. A primeira parte é com esse slide que eu vou passar a vocês. Na verdade, a gente vai fazer um apanhado de tudo aquilo que a gente já viu até chegar na parte de gêneros textuais. Depois dessa parte, a gente vai passar para a parte dos exercícios, que são os exercícios que tem no livro, que eu dou indicação para vocês mais ou menos de umas 5 ou 6 questões para que vocês possam fazer referente a essa parte de gêneros textuais que nós vamos observar agora. Além disso, eu coloquei no slide 2 vídeos, um que fala sobre o gênero textual conto, mas que infelizmente ele fica meio travado e não dá para a gente ver. Então, para que vocês não percam tempo e pensem que o vídeo está travado, eu vou pular essa parte, tá bom? E também lá no final, na parte de tira, charges e cartoons, também tem um vídeo no slide para que vocês pudessem assistir, para que vocês pudessem ver. Mas que também, infelizmente, a videoaula, o vídeo ele fica muito travado, então talvez vocês pensem que seja bug na gravação da videoaula, mas não é. É realmente porque ele trava aqui no programa que a gente faz, que a gente grava a videoaula. Tá bom? Mas isso não impede que a gente continue ministrando a nossa videoaula, enfim. Esses 2 vídeos que eu falei a vocês, eles estão na penúltima página desse slide, que eu deixo lá as descrições, eu deixo nos links, para que vocês possam acessar e ver. Gente, não percam, principalmente o de como interpretar tira, charges e cartoons. Está em português, um material muito interessante para que vocês possam assistir. Tem lá 7, 8 minutos mais ou menos, mas vale a pena para você saber como é que você vai interpretar, como é que você vai fazer. Então, se porventura vier uma questão, seja em qualquer disciplina, para que você possa interpretar. Tira, charges e cartoons, não perca esse vídeo. O link dele está lá no final praticamente desse slide, aí vocês vão poder assistir sem problema nenhum. Bom, vamos deixar de conversa e vamos começar então a nossa aula. Bom, gente, fazendo um apanhado geral daquilo que a gente já havia estudado, nós fizemos lá, eu acredito que tenha sido no cursinho, uma parte de um estudo de um texto em que nós falamos de tipologia, ou seja, nós falamos de tipos de texto, como esses tipos de texto estarão presentes na prova de vocês e de que forma eles podem vir em espanhol. E aí nós falamos de vários tipos de texto que a gente chama de tipologia textual. Tá? Aí falamos da narração, falamos lá dos elementos narrativos, falamos sobre a estrutura da narração, tudo certinho, sem problema aqui. Tá? Estrutura narrativa, falamos dos exemplos, né? E aí aqui que eu gosto de inserir a parte cultural. Lembram lá da lenda de la louca del Muelle de San Blas, que é essa mulher que ficou esperando o marido e tudo mais. Aquela história que eu contei. Isso aqui foi a parte presencial que nós estudamos no cursinho. Nós vimos essa parte aqui, eu mostrei alguns vídeos para vocês sobre isso, tá bom? Aqui é uma informação de quando ela morreu. Falei um pouquinho sobre a banda Maná, né? Um trabalho com algumas músicas referentes à banda Maná e como eles fizeram, por exemplo, para inserir a história dessa mulher numa canção. Depois, nós falamos
pincelamos isso aqui, gente. É um aspecto cultural que particularmente eu quero falar quando voltar às aulas presenciais, tá? Por quê? Eu tenho muito vídeo interessante sobre isso aqui para mostrar para vocês. A gente pincelou somente, mas quando voltar às aulas presenciais, a gente vai voltar a esse conteúdo que é o conteúdo dito cultural, e aí a gente vai poder, sem dúvida nenhuma, e com muita tranquilidade, a gente vai poder vir e estudar esses itens culturais aqui. Deixa eu passar então ele. Tá? Bom, nós vimos também, além do texto narrativo, nós vimos a estrutura do texto descritivo. Enquanto narrar, você vai contando lá uma história, você vai narrando uma situação. No caso aqui da descrição, você vai descrevendo, né, um ambiente, uma pessoa, um lugar, uma história, seja lá o que for. É correto dizer que a narração e a descrição elas sempre andam de mãos dadas. Por quê? A narração ela vai se valer de elementos da descrição. Por exemplo, para você narrar uma cena, você tem que descrever aquela cena em alguns casos, né? Ou seja, é um elemento, então, do texto descritivo que vai se valer, que vai estar inserido lá na narração. É muito difícil você narrar uma história sem ter que descrever alguma coisa. Então, por isso, o texto descritivo ele está inserido lá no texto narrativo também. Además, que mais temos? Aí eu mostrei alguns exemplos, né? E aí a aula seguiu e tudo mais, né? Teve uma homenagenzinha do Dia das Mulheres lá, que eu coloquei essa imagem. Enfim, isso aqui tudo, gente, foi aula presencial, tá? Isso aqui foi tudo na aula presencial. Só pra gente fazer um recorte, um apanhado geral daquilo que a gente viu. E aí de conta, né? Como foi criado. Nós chegamos também a um outro tipo de texto, tipo dialogado, né? Em que ocorre essa interação. Daqui a pouco a gente vai falar do monólogo e a gente vai ver que a estrutura do monólogo ele tem uma estrutura bem diferente em relação ao diálogo. O diálogo, o próprio nome já diz, diálogo, ou seja, dois, há uma interação. Quando só eu somente falo, é o que nós professores fazemos mais ou menos agora nessas aulas online, né? A gente briga com o aluno para ele prestar atenção, para ele não falar, não ficar atrapalhando a aula, né? Mas agora, por exemplo, eu particularmente sinto muita falta dessa interação. Que às vezes eu falo, vocês entenderam? Vocês entenderam? Falem alguma coisa e a gente fica pedindo, né, para que vocês possam falar alguma coisa em algumas vezes. É realmente uma questão de uma dualidade aí que nós temos. Então, texto dialogado é quando você, claro, há esse diálogo, ou seja, essa interação. A partir do momento que eu falo e alguém vai lá e fala comigo, ou seja, responde o que eu estou dizendo, nós estamos dentro, agora inseridos numa característica de um texto dialogado, porque está havendo um diálogo entre ambas as partes para que se possa haver, então, uma comunicação num complexo, aí podemos dizer assim. Tá? Passamos isso, vimos os textos expositivos, né? Expus um pouquinho lá sobre o que acontece no México, a festa do Dia dos Mortos, né? Que ocorre no dia 2 de novembro, que é a mesma data que ocorre aqui no Brasil. Enfim, nós passamos isso aqui também muito tranquilo. Ainda não passei isso aqui como eu quero, porque esperar quando voltarem as aulas presenciais, porque tem muito vídeo bacana e tem questões muito bacanas para trabalhar sobre isso aí. Então, por enquanto, eu ainda não quis trabalhar esse tópico cultural aí que a gente chama. Tá? Bom, passamos, né? Que ainda faz parte. Ainda faz parte. Textos argumentativos também, foi um tipo de texto que nós estudamos e tal. Cada texto com a sua opinião, nós resolvemos essa questão de interpretação. E agora nós vamos da parte que é o assunto de hoje, né? Gênero textual. Eu lembro que numa das nossas últimas aulas nós estudamos essa parte de gênero textual. Porém, a gente começou. Então, a nossa finalidade na aula de hoje é relembrar o que a gente viu sobre gêneros textuais e, além disso, terminar a parte de gêneros textuais. A pessoa quer dizer que o senhor vai passar por todos os gêneros. Não, gente, não é possível a gente, em uma aula, em 2 aulas mais ou menos, trabalhar todos os gêneros textuais, até porque eles são imensos, né? Por exemplo, o que pode ser considerado um gênero textual? Uma bula de um remédio. Os gêneros textuais eles estão muito presentes nas nossas vidas. Dia a dia nós utilizamos o gênero textual. Por exemplo, você escutou uma música ali, uma música em inglês, né? E aí você quer saber a tradução daquela música. Você vai e procura, por exemplo, na internet, a tradução daquele nome, a tradução da letra da música. Quando você vai, então, aí ver a tradução da música, você está vendo o tipo de gênero textual.
Que gênero textual é esse? Letra de música. Ou seja, é um tipo de texto, é um gênero textual, é um ramo da tipologia textual. Ou seja, eu estou doente, vou tomar um remédio. Mas antes de eu tomar um remédio, eu vou fazer o quê? Eu vou ler uma bula, né? E quando eu vou ler essa bula desse remédio, né? Eu vou tá vendo ali elementos que eu vou precisar para quê? Para que eu vou precisar desses elementos? Para que eu possa conhecer um pouco sobre aquele remédio. Para que serve este medicamento? Como devo tomar este medicamento? A que horas tomar este medicamento? Ou seja, é uma espécie de instrução. Eu estou a fim de fazer lá sei lá, a fim de fazer uma comida. Eu vou na internet também, internet, né? Claro, sempre nos salvando. Eu vou lá e pego uma receita. Eu vou fazer um bife de panela, por exemplo. Eu vou lá e vejo, eu tenho que utilizar isso, eu vou pegar uma receita de bolo. Vou lá também pegar, que é um tipo de texto. Ou seja, para que vocês possam ver que o texto, gêneros textuais, ele tem uma gama muito grande mesmo, muito grande de tipos de texto diferentes e que praticamente é meio difícil a gente tratar todos assim dentro de 2 aulas. Nós precisaríamos de outras e outras e outras aulas para que nós pudéssemos tratar essa parte de gêneros textuais. Por isso que eles são muito importantes para a gente estudar. É claro que a gente vai estudar aqueles que são mais cobrados no Enem. Por isso a gente acaba fazendo isso. A gente faz uma espécie de uma seleção daqueles que são mais cobrados na hora da prova. Agora sim, não se assustem se, por exemplo, a gente não estudar um gênero e cair nele na hora da prova. O que tem caído muito em espanhol, que eu tenho observado, tem caído algumas letras de música. É um tipo de gênero textual. Tem charge quando cai, cartoon quando cai, por exemplo, é um tipo de gênero textual. Um poema é um tipo de texto também, quando ele vem lá, quando está escrito aquele poema lá em verso e tudo mais, aquele bonitinho, né, com todas as estruturas de um poema, é um tipo de texto, ou seja, você utiliza aquele texto para alguma coisa, para alguma finalidade específica. E, gente, cada texto tem a sua finalidade específica. Por exemplo, a bula de um remédio, para que serve? Para nos informar. Eu vou viajar e eu vou, não sei direito, não conheço esse lugar, e eu vou pegar ali um guia de viagem. É um tipo de texto. Um contrato, por exemplo, de trabalho é um tipo de texto também. Ou seja, praticamente tudo que nós fazemos dia a dia, nós estamos em contato com esse tipo de texto. As mensagens que nós trocamos no WhatsApp, diariamente, Facebook, Instagram, seja lá qual rede social você preferir, você está se valendo ali de um tipo de texto em que você está utilizando para que você possa escrever. É certo que hoje os áudios, né? E eu quero falar também de uma coisa para vocês que eu vou falar mais um pouco lá na frente, que são os podcasts. Os podcasts eles entraram com muita força na nossa era globalizada e eles estão muito presentes. Quando você vai, por exemplo, você vai ler uma notícia, tem a opção lá de você escutar aquela notícia, o que nós chamamos de podcast. Ou seja, esse podcast também, ele vem um pouco para te ajudar naquela leitura. Às vezes você quer ler alguma coisa, você está viajando, você está, enfim, e aí você consegue escutar o que nós chamamos de podcast. É bem interessante também. Mas enfim, nós temos então os gêneros textuais, nós temos os tipos de texto e agora nós vamos ver então essa parte de gêneros textuais. Primeramente, vamos a leer lo que está escrito acá. El género textual es la producción de ciertos textos con algunas variaciones del contenido, del lenguaje y de la estructura. Ou seja, o gênero textual é a produção de certos textos com algumas variações do conteúdo, da linguagem e da estrutura. Como eu te falei, sempre eles vão ter uma competência e sempre eles vão ter um porquê. Por exemplo, como assim um porquê? Para que serve esse texto? Para que eu uso, por exemplo, a receita de um bolo? Para que eu uso a receita, por exemplo, de uma comida? Ou seja, serve para isso. A própria receita de um médico, né? Como é que diz? Aquele atestado médico é um tipo de texto. Enfim. Vamos continuar aqui. Como seu universo é amplo e muito amplo, gente, o universo dos gêneros textuais, ele é amplíssimo, ele é muito amplo. Escribe por... Todo parte da intenção de quem escreve. Por exemplo, eu gosto muito de falar dos diários, né? Meu querido diário e tal. Mas as cartas foram substituídas, né? Antigamente era muito comum você receber carta.
inclusive era um meio formal de te avisar alguma coisa. As cartas elas foram substituídas com uma situação de formalidade pelos e-mails. Os e-mails hoje substituem a função das cartas. Por exemplo, se você estava esperando lá um emprego, se você estava esperando algumas vezes, tem essa parte dessa, se você ganhou a isenção de determinada prova, ou então até mesmo local de confirmação, hoje a internet está aí para nos ajudar, você vai lá, pega seu número de inscrição, pega a sua senha e consegue ver de uma forma bem rápida qual o seu lugar de prova, né, que você vai fazer a prova. Mas antigamente a gente esperava aquelas cartinhas que chegavam na nossa casa para que a gente pudesse saber onde nós iríamos fazer aquela prova. Hoje, essa carta ela acabou sendo substituída pelo e-mail. O e-mail ele é um meio formal de comunicação entre professores, entre chefes, entre empregados, enfim, o e-mail é esse meio de comunicação. Já não se tem mais a questão da carta. Tá? Por lo tanto, quem vai a escrever deve levar em conta para quem, com que finalidade e por que vai escrever para que se produza um bom texto. Ou seja, qual é a finalidade de eu escrever esse texto? Por que eu vou escrever esse texto? Para quem esse texto vai dirigido? Ou seja, então tudo isso envolve o processo de escrita, o processo, né, de gênero textual. Continuando aqui. Essa setinha some às vezes. Achei. Modelos. E olha, deu tanto de modelos. E aqui não estão todos, gente. Existem vários. Monólogo, como eu já falei a vocês, né? Que é uma pessoa só falando, escrevendo. Parece só a presença de uma pessoa no texto. O diálogo, que são os dois. O diário, querido diário. A carta, também já falamos. Autobiografia, um informe, um telegrama. Eu não vejo mais ninguém mandar isso. Uma nota, um esboço, um resumo, um esboço. Como assim, professor, um esboço? Ah, eu estou fazendo um esboço lá de uma música. É um tipo de texto? É, um esboço. Um resumo, uma crônica, que depois a gente vai ver lá na frente o que é. Uma declaração, uma definição, uma regra, uma lei. Uma lei escrita é um tipo de texto, né? É certo que nas leis, não sei para quem já estudou direito constitucional, direito penal, direito processual, eles vêm com uma linguagem um pouco mais técnica, porque se refere muito à questão de leis. Uma poesia, um conto, uma fábula, um decálogo, um provérbio, um epitáfio, um chiste, que é uma piada. É um tipo de gênero textual? É um gênero textual, uma piada. Você contar uma piada é um tipo de gênero textual. Um guion, que é um guion? Guion é um roteiro, um editorial, um ensaio. Pessoal, quando a gente fala em ensaio, dependendo do curso que vocês vão fazer na universidade, por exemplo, em curso de letras, seja língua estrangeira ou não, é interessante que os professores pedem muito isso aqui, ensaio. O que é que você vai ensaiar? Ah, vou ensaiar aquela obra. Mas quando a gente fala de ensaio, a gente não está dizendo o ato de si de ensaiar, de você interpretar alguns personagens. Nós estamos falando de você escrever. Por isso que ele é um gênero textual, o ensaio. E também o comentário. Já viram, por exemplo, editoriais de jornais em que alguns autores vão lá e fazem, por exemplo, comentários, coluna do fulano de tal, coluna do fulano de tal, do repórter fulano de tal, porque vai fazer, do jornalista fulano de tal, que vai fazer um comentário sobre a política ou sobre a pandemia no Brasil, ou seja, enfim. Então, o comentário também ele faz parte dessa questão dos gêneros textuais. Tá? E aqui nós temos o primeiro, que é el cuento. Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado. Estas historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le sucedem a outras pessoas, ou a si mesmo, ou seja, no conto o cara pode se colocar na história ou não. Neste último caso, ele será um personagem del cuento, que a gente chama de narrador personagem, né? Todo cuento deve ter um princípio, um nudo e um fim. Eu acredito que eu já falei um pouco sobre conto para vocês, né, em algumas outras aulas, mas o conto, observem como ele é esse tipo de gênero textual que vai estar também fortemente ligada com a questão de ter uma estrutura breve, ter uma estrutura curta.
geralmente os contos eles trazem essa estrutura. Deixa eu ver se eu acho a setinha que já sumiu de novo. Achei. Tá, deixa eu passar. Por exemplo, el cuento de los tres cerditos, os três porquinhos em espanhol. Gente, algumas histórias da Disney eram histórias sangrentas, eram histórias realmente macabras que a Disney pegou e adaptou, né? E colocou lá como sendo histórias que tem um final feliz e tudo mais. Uma princesinha que perde um sapatinho, que vai lá, o príncipe acha e tal. A outra que está dormindo, não sei quantos anos, aí o príncipe beija. A outra que vai se apaixonar por uma fera e essa fera era um príncipe. Ou seja, algumas dessas histórias foram histórias muito sangrentas na sua essência. Depois vocês podem até pesquisar um pouco sobre isso. Com os Três Porquinhos também não era diferente. Foi uma história também sangrenta. Mas assim, o que é interessante aqui é que eu mostrar um conto curto que tem uma moral por trás. Essa é uma das finalidades do conto, das fábulas, é vir com essa moral da história. Ah, a moral da história. Qual é a moral da história? Ah, a moral da história é, por exemplo, não abra a porta para estranhos, aqui no caso dos Três Porquinhos, né? Que é o que os nossos pais nos dizem. Olha, vou sair, mas não abre a porta para ninguém, né? Principalmente pergunta primeiro quem é e tudo mais. E também aqui é uma ironia a questão da malandragem dos porquinhos, né? Um queria terminar a casa mais cedo, se fez de palha, o outro fez de madeira, e o outro que suou, trabalhou muito, fez a de alvenaria, e essa casa o lobo não conseguiu derrubar. Tá? Aqui, pessoal, que eu falo que está o vídeo, para que vocês pudessem ver como é que fica isso em espanhol, dessa historinha dos Três Porquinhos. Infelizmente, como eu disse, o vídeo está meio travado, vou colocar aqui só para que vocês possam ver rapidinho. Tá? E eu acredito também que ele não dá para vocês escutarem. Agora travou tudo, pera aí. Ai, quase me deixa surdo aqui. Pessoal, então, pelo que vocês parece que está meio travado e também talvez vocês não estejam escutando o áudio, tá? Então, por isso eu deixei a descrição, descrição, né? Eu deixei o link, isso é isso que eu quis dizer. Eu deixei o link desse vídeo nesse mesmo slide na parte final, tá? Dele e de um outro que vocês vão precisar mais à frente. Então, se vocês quiserem ver nesse momento, vocês podem logo ir lá no vídeo, na parte final do vídeo, clica e assiste e depois volta para onde a gente parou. Se não, depois você continua e você faz lá você assiste esse vídeo. Tá? Um vídeo bem engraçadinho, bem interessante, para que vocês possam ver como é isso em espanhol, a história dos Três Porquinhos. Basicamente, gente, a história dos Três Porquinhos é essa aqui, ó. En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndoselos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, olha, fez de palha, para acabar antes y poder irse a jugar. El mediano, o do meio, construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él. Então ele ficou com pressa, né, para ir brincar. El mayor trabalhava em sua casa de ladrilho, de tijolo, de alvenaria. E o maior reclamava, né? Já veréis lo que hace el lobo com vuestras casas. Riñó, riñó reclamou a seus hermanos, enquanto se lo passavam em grande. Não estavam nem aí, né? El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y la casita de paja derrumbó. ¿Ah? El lobo persiguió también al cerdito, aquí, ¿ah? Al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en la casa de su hermano mediano, que fez a casa de madeira. Pero el lobo sopló y la casita derribó. Y los dos cerditos salieron pitando de allí, casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, talones é calcanhar, seus pés, né? Chegaram à casa de seu irmão maior. Que aqui acaba a história, né? Mas onde foi que a gente sabe que o lobo vai, ele sopra, tenta derrubar, não consegue, tenta entrar e não consegue, porque a casa ela era uma casa sólida, porque ela era uma casa que foi uma casa que deu mais trabalho, mas porém era uma casa um pouco mais sólida, um pouco mais resistente, né? Então, fica essa moral da história aí dos Três Porquinhos. Beleza? Vamos passar aqui. Se quiser ver logo o vídeo, pode ir lá, não tem problema nenhum.
Gênero textual periódico. O que seria um periódico em espanhol? Existe periódico e existe a profissão que chamamos de periodista. Periódico, então, é o jornal e a profissão é o jornalista. Ou seja, vamos ver lá quais são as estruturas do periódico. O periódico tem três funções. As três funções de um jornal. Um jornal sério, né? Porque a gente sabe que tem jornais que são tendenciosos. Vamos lá. Cadê? Inclusive, já eu falo um pouco sobre o meu projeto de mestrado para vocês. Mas cadê a setinha daqui? Ah, tá aqui. Bom, o periódico tem três funções. A primeira, a informação. Claro, sempre a informação. O jornal ele tem essa função. Então, qual é a função principal do jornal? É te informar. Essa é a função principal do jornal. E a setinha some e me dá raiva. Tá. Deve ser fiável, ou seja, deve ser confiável, de primeira mão, né? Suficientemente contrastada e exposta direta e objetiva. Gente, o jornal ele não pode ficar dando voltas e voltas. Ele tem que ser claro, objetivo, curto, aquela coisa que a gente chama de curto e grosso. Por que curto e grosso? Porque são pessoas que vão ler ali aquela informação. Então o jornal ele vai tentar prender a tua atenção. Quando ele tenta prender a tua atenção, ele quer fazer o que com isso? Ele quer fazer com que tu leia e que tu fique comprando aquele jornal. Ou seja, então ele tem que ser curto e grosso, né? Ele tem que ser direto e objetivo, e claro e conciso também. Cadê a setinha daqui? Tá. Sumiu a setinha. Achei. Aqui apareceu. La formação também é o resultado da interpretação de los sucesos, já que el periódico enjuicia la realidad y crea una opinión independiente que hace con que los que lean simpaticen de la ideología que este proclama. Então, a formação, o jornal também ele tem essa finalidade de formar, né, opinião. E entretenimento, né? Se suele publicar sofrimentos. Realmente, no jornal, ele tem aí essa função de entretenimento, tá? E aqui, gente, eu trago para vocês a capa dos maiores jornais de circulação em espanhol no mundo. Aqui nós temos El País, que é um jornal da Espanha, tá? Ele faz um aparato mais relacionado à Espanha mesmo, fala muito sobre a questão econômica. E te digo logo uma coisa de imediato. Geralmente os professores de espanhol do Enem, eles tiram trechos de matérias daqui. Só que, claro, eles não vão tirar texto falando sobre finanças e tal. O próprio material de vocês. O material de vocês que vocês estudam, ele tem muita coisa extraída daqui do El País. Falando coisas da política da Espanha. O que, pra mim, eu não concordaria muito fazer um material assim, nesse estilo. Né? Falando coisas específicas da Espanha. Eu teria coisas mais importantes. Eu vinha mais um pouco aqui para a América, para falar um pouco mais sobre essas coisas dos países latino-americanos. Mas, enfim. Eu não sei se vocês já passaram no local, acredito que sim, né? Chegam, por exemplo, você vai ao supermercado aqui em Abaeté e você tá, por exemplo, ali no caixa e de repente você se depara com o jornal. Essa informação aqui que está em caixa maior e está em negrito, né? Está em caixa maior. Ela é aquela informação principal do jornal, porque o jornal quer te atrair por aquilo. Ó. El Eurogrupo abre la vía para aplicar la solución de Chipre a outros países. Isso aqui foi uma questão muito polêmica na época. Ou seja, o jornal queria chamar a atenção do leitor. Então ele pega o que ele tem de mais principal, o que ele pega de melhor, o que ele pega que ele sabe que vai dar notícia e coloca aqui. E as outras coisas ele coloca nos pormenores, ó. Aqui, ele rescate e obriga a Nicósia a liquidar seu paraíso fiscal. É a segunda coisa mais importante, segunda matéria mais importante. E as outras estão aqui, ó. Estão menores, mas elas não têm um grau de relevância muito grande em relação à notícia. Então, o jornal ele tem essa função de te atrair. Por exemplo, imagine que aqui é uma capa do Jornal Liberal ou do Diário do Pará, em que está escrito: na volta após pandemia, Remo goleia Paysandu. É uma situação e uma realidade muito provável de acontecer, né? Mas enfim, isso ali estaria
tá assim, bem estampado, que a gente usa essa expressão, olha, estava estampado no jornal, que é justamente a função do jornal de estampar. Aqui vem outras notícias, e claro, o jornal ele vai se dividir, gente. Ele divide a parte da política, que a gente chama de poder em alguns casos, tem a parte do esporte, tem a parte da polícia, né? Que aqui no Pará, meu Deus, tu abre aquilo ali, parece que sai sangue daquele jornal. Tu abre a parte do entretenimento, tu abre a parte do cinema, ou seja, ele é dividido em seções, tá? Vamos seguir aqui o fluxo. Busquei também esse outro, El Tribuno, que é um jornal, observo ali, com uma notícia bem um pouco mais atual. Olha. El país tuvo la primera muerte por coronavirus de la región. Ele está falando de qual país? Da Argentina, porque olha, é a primeira, é a notícia mais importante aqui. Quando estava começando a pandemia, quando a pandemia estava chegando nas Américas, na Argentina principalmente, então eles fizeram essa matéria aqui falando sobre essa primeira morte causada por Covid-19. Tá? Ó, e aqui tem uma parte de esporte, Boca, campeão, Tevez es más ídolo que nunca, lá no Boca Juniors da Argentina, né? Para quem conhece, acompanha o futebol, um pouco do futebol sul-americano, principalmente do futebol argentino, sabe disso aqui. E olha só essa outra parte aqui. Docentes empiezan a descontar-dias. Eles começam e tal, as aulas, enfim. Ou seja, é um jornal muito conhecido e muito famoso no mundo hispano-americano, que é o chamado El Tributo. Tem algum outro também que é muito conhecido? Claro, El Clarín. El Clarín também é um jornal argentino, tá, gente? E olha a imagem que o Clarín usa aqui, né? A imagem dessa coisa aí. Olha a imagem, então, que o Clarín usa. Só que, claro, não é a imagem, a informação principal. A informação principal é essa aqui, ó. Para Fernández, estamos passando el pico de contágios. Expertos pedem cautela. Isso aqui é na Argentina, tá? E mais uma vez aqui uma reportagem sobre o Messi. O Messi não, o Tevez. Carlito Tevez. Não se vá de boca, né? E houve aí umas informações que ele estava sendo, inclusive, que ele viria para o Corinthians, né? E tudo mais. Então tá. E o que é a informação que está aqui sobre o Bolsonaro é: estou bem e quisiera ser uma caminata. Acho que acredito que deve ser de quando ele pegou agora a Covid-19. Ele deu entrevista, né, para alguns repórteres falando e tal, que ele estava bem e tudo mais, enfim. Tá? Ou seja, é apenas aí mais uma notícia de jornal estampado. Um outro jornal também, mas esse ele é mais para o lado esportivo, é o Olé, da Argentina também. Ele é super... Tem também um braço na Espanha. Olha só o título dessa matéria. Sinvergüenzas. Gente, o que quer dizer isso? Sim, quer dizer sem. VAR é o que agora na tecnologia do futebol é o que tem, né? Que é o VAR, que é aquele árbitro de vídeo em que pode voltar um lance. Isso acabou com a justiça no futebol e tudo mais. Aqueles lances de impedimento, aqueles lances de pênalti, de falta, que talvez pudessem ser e o juiz não marcou e tudo mais, estão aqui, tá? Só que olha só, sinvergüenzas com o Brasil é o seguinte, olha só, o Brasil ganhou a Argentina, não lembro muito bem de qual foi esse jogo. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Outro papelão de la arbitraje. Outro papelão da arbitragem, diz o jornal argentino. Olha só como eles são tendenciosos, né? Fracasso da Copa América. Não revisaram dois pênaltis claros para a Argentina. Aí aqui entre aspas, né? Se cansaram de cobrar balbucios e hoje não foram ao VAR, explicou Messi. Foi quando o Brasil ganhou a Argentina aí por alguma Copa América da vida que agora eu não lembro. Mas eles colocaram assim, eles queriam dizer assim, sem vergonha. Teria que ser sinvergüenza, que teria que ter um E. Mas olha só como eles foram tendenciosos e colocar no lugar um A para dizer, ó, sinvergüenzas. Os jornais de esporte, gente, eles têm essas criatividades. Eles conseguem fazer essas criatividades irônicas para ironizar uma equipe. Nesse caso aqui estão ironizando a arbitragem, que a arbitragem e tal
não marcou 2 pênaltis claros, não revisou as possíveis pênaltis da Argentina. Então, por isso eles colocam, olha, sem vergüenzas, porque eles não tiveram VAR a seu favor, que os lances claros, segundo o jornal argentino, né, não foram aí revisados pelo VAR, já que a função do VAR é revisar essas jogadas, esses lances, tá bom? Então, para que vocês podem ver como os jornais, né, dependendo da matéria, como eles utilizam, né? Por exemplo, o Jorge Jesus saiu do Flamengo e foi para o Benfica. Os jornais espanhóis de Portugal já estavam cravando essa notícia, essa informação. Tá? Bom, gente, aqui eu coloquei uma parte gramaticalzinha, chamada regras de eufonia. Eu vou explicar basicamente essa regra, porque depois a gente vai ver essa parte no cursinho. Tá? Ó, existem 3 regrinhas de eufonia. É assim, gente. Se você colocasse um lá na frente dessa água, ela ficaria lá água e não daria para separar as coisas e ficaria aquele som desagradável. Então, para evitar a cacofonia, que é esse som desagradável, esse som estranho, no lugar de palavras que começam com A ou com HA, você coloca um ele. Só que ele significa o. Vão se referir do gênero masculino, mas no caso você fala como se fosse do gênero feminino. Não te preocupa quanto isso aqui, porque eu só estou falando disso aqui de uma forma bem rápida, mas eu vou te explicar isso nas aulas presenciais. Porque gramática, a maior parte das aulas gramaticais eu quero te explicar nas aulas presenciais. Então isso aqui, por exemplo, a segunda regra de eufonia, que é uma coisa que a gente pode ver lá na frente, que isso aqui vai estar inserido em conjunções, que a gente pode trabalhar lá na frente sem problema nenhum, tá? Mais lá para perto da prova. A terceira regra de eufonia é a mesma coisa. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui para uma pegadinha de vestibular. Olha, toma cuidado aí. Diz o seguinte, o dia de las bromas. Que são bromas? Pegadinhos. Hay algo tan sencillo como hacer una foto? Hay algo tan sencillo como hacer una foto? Tem alguma coisa tão simples quanto tirar uma foto? É isso que significa. A expressão hacer una foto não pode ser substituída sem alteração de significado da pergunta. Ele está dizendo qual dessas expressões ela não pode ser substituída. Vamos lá. Sacaram na foto, tiraram foto, fotografiar, retratar ou pegaram na foto. Pensa aí e marca. Acertou quem marcou a letra B. Professor, por que não pode ser tirado na foto? Porque tirar em espanhol é jogar fora. Então, ao invés de você registrar e você bater, de você fazer aquela foto, você vai estar jogando fora a foto. Ou seja, então a única que você não poderia mudar aqui seria pela letra B, porque significa jogar fora. Tá? Gente, isso aqui são algumas situações de costumes espanhóis, né, da cultura espanhola. Não te preocupa também quanto a isso, que eu quero trabalhar isso com sala de aula, com os vídeos que eu tenho também, com as outras questões, tá? Não se preocupem quanto a isso, aqui a gente vai passar por enquanto. Gênero textual crônico. Vamos matar essa parte de gênero textual logo, né? Una crónica, entonces, es la fotografía de lo que ocurre en la vida de las gentes, las comunidades que viven con sencillez, narrada en modo sencillo, en modo simples, para que sea entendida y comprendida por todos. Esta permite desglosar la vida de la gente con sus dichas y desdichas, alegrías, tristezas, fracasos, triunfos, un relato social, antropológico y sociológico de las palabras, tá? Então, essa é a finalidade da crônica. Características. Pertence ao gênero interpretativo. Trata sobre um amplo que terá uma continuidade. Terá um caráter objetivo, mas com elementos de valorização por sua parte. Gente, essa aqui foi uma questão que caiu na prova do Enem, olha. O outro dia até um aluno me mandou aí ontem, eu acho, sei lá, de ontem, de madrugada. O pequeno me mandou lá como é que diz? Mandou uma imagem dessa questão me perguntando o que significaria a expressão. Vamos ver o comando da questão dela? Olha o que fala o comando da questão. Na introdução do romance, o narrador resgata
lembranças de Plácida Lineiro, relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao quê? Era isso que a questão perguntava. Vamos ver lá, vamos voltar agora na questão. Diz o seguinte, ó. No dia em que iam matar Santiago Nassar, se levantou às 5h30 da manhã para esperar o buque em que chegava o bispo. Havia sonhado que atravessava um bosque de figueiras, onde caía uma chuvazinha, um chuvisco, e por um instante foi feliz no seu sonho, mas ao despertar se sentiu por completo salpicado de cocô de pássaro. Sempre sonhava com árvores, me disse Plácida Lineiro, sua mãe, evocando 27 anos depois dos pormenores daquela segunda-feira ingrata. A semana anterior, havia sonhado que ia só em um avião de papel, de estanho, que voava sem tropeçar por entre os almendros. Me disse. Tinha uma reputação muito bem ganhada, de intérprete certeira de sonhos alheios. Então a mãe dele tinha essa reputação, né, de intérprete de sonhos. Sempre que os contaram assim ao Léo, mas havia advertido mas não havia, o Santiago sempre contava para ela, né? Mas não havia advertido nenhum augúrio aciago nesses 2 sonhos de seu filho, nem em outros sonhos com as árvores que nele havia contado nas manhãs que precederam a sua morte. E aí vem o comando da questão. Essa expressão, augúrio aciago, é uma relação mística que estabelece entre Plácida e seu filho Santiago? É um destino trágico que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos? É um descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade? É a crença de Plácida na importância de interpretar sonhos para mudar o futuro? É a presença recorrente de elementos sombrios que revelam nos sonhos de Santiago? Pessoal, a questão aqui é a letra B, tá? Por quê? Augúrio aciago quer dizer um destino trágico, um destino ruim, né? Que a Plácida ela foi incapaz de prever nos sonhos. Olha, ela tinha lá uma fama de ser certeira, né? Mas quando o filho dela contou esses sonhos, ela não conseguiu prever o que ia acontecer com ele. Então, era a letra B. Vamos passar para o gênero textual monólogo agora. Monólogo é uma unidade textual que corresponde à combinação de parágrafos com estrutura objetivos, propriedades e condições textuais próprias. Reconhecemos o monólogo quando estamos frente a um texto completo produzido em uma situação comunicativa monolocutiva e onde o destinatário se mantém no papel de receptor da mensagem, nunca se volta locutor. É aquilo que eu falava, uma pessoa só falando, né? E aqui a gente tem a propriedade, né, que pode ser em primeira ou em terceira pessoa e tudo mais. Uma situação comunicativa do monólogo os participantes podem estar ou não presentes fisicamente, né? Uma das funções do monólogo. Alguns modelos, conferência, uma conversa, né, sozinho, ponência, seleção magistral, mensagem radiofônica ou televisiva, quando você está assistindo televisão, aquilo é um monólogo, porque você não tem essa interação com quem está lhe falando ali do outro lado. E aqui tem um exemplo de um monólogo, depois vocês podem estar vendo aí com cuidadinho. Tá? Gênero textual tiste, que é a piada. Tá? A piada tem aquela função, gente, de fazer o leitor rir, né? De causar o riso, de ser engraçado. É só isso. Olha, por exemplo, essa piada em espanhol. Tem piada em espanhol que não tem graça nenhuma. Olha só essa. Jaimito ou Pepito. Exemplo. Por exemplo, Pepito volta da escola e sua mãe lhe pergunta: como foi com as suas notas? Ele: como no Polo Norte, mamãe. Aí ela: como assim? Não entendi. Ele: é que tudo esteve abaixo de 0. Olha só essa piada em espanhol, bacana, né? Parece a piada de quem? Do Genildo, né? E aí tem pergunta, resposta, outros tipos de piadas e tudo mais. E aqui, pessoal, muito importante essa parte. Gêneros charge, tira e cartoon. Gente, isso aqui ele é fundamental para que vocês possam resolver questões não só de espanhol, de português, de outras áreas aí na prova do Enem, tá bom?
Disso aqui tem um vídeo lá na parte da parte final, que vocês vão lá, vocês vão clicar e vocês vão assistir, mas assistam, gente, que é muito interessante esse vídeo, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de tiras. O peixinho pensando aí com o Garfield. Como está você? Aí, muito bem, graças. Olha só que eles estão só pensando, né? Aí na última ele pensa também. Educado e sabroso. Por quê? Porque o peixinho pensou, né? Então é um pensamento e tal. Tem uma outra aqui, ó, que é do Manolito, da Mafalda. A professora vai e diz: "E o que você não entendeu, Manolito?" Manolito levantando a mão. "Vejamos, Manolito. O que é que você não compreendeu?" Ele fala: "Desde março até agora, nada." Olha que ele tá voando na escola, né? Aí aqui a gente tem um outro gênero, né? Que é o que são os que são algumas charges, né? Alguns cartoons também. Enfim, assistam lá o vídeo que ele está bem interessante, algumas coisas em português, ele está bem interessante. E vão lá e assistam, tá? Essa é uma questãozinha aqui também bem tranquila, só que para vocês verem, olha. A professora pega a prova do Gaturro, ela olha, ela se assusta, ela fala: "Mas Gaturro, isso é horrível, espantoso, espolizante, grotesco, sinistro, vergonhoso, tétrico, dantesco, grotesco, atroz, horroroso, ridículo, incorreto, incompreensível, macabro, estafalário, curso, absurdo, irrisório e torpe." Olha só o que ela falou da prova do Gaturro, coitado, né? Aí o Gaturro pensa: "Não sei por que ela se queixa tanto. Com cada composição minha aprendemos uns 50 adjetivos novos, né?" Na tirinha, o efeito de humor é causado pela letra A: surpresa dos alunos diante da fala do Gaturro. Peraí, o Gaturro falou alguma coisa? Não. O Gaturro pensou. Então pode ser essa, né? Ambiguidade da fala da professora, onde, né, ela não foi ambígua, ela foi bem direta. Ironia do personagem Gaturro? Pode ser, bora ver as outras. A admiração de Gaturro pela fala da professora, que admiração, né? Brincadeira observada na fala de Gaturro? Poderia, o problema é que tá a fala, né? É a letra C, gente. Tá? E aqui nós temos, é só uma imagem isso aqui, mas a gente pode passar. Aqui estão os links. Uma, tá? Que vocês podem assistir lá, dos Três Porquinhos, em espanhol. E o outro aqui, esse aqui é para vocês, pessoal, assistam. Assistam que vocês vão gostar dessa parte aqui de interpretação. Como interpretar charge, tiras e cartoons. Muito interessante, assistam. Tem uns 7 minutos mais ou menos. Tá? E aí eu finalizo a aula com essa parte aqui. Exercícios de sala. Tá? Vocês vão lá na página, no caderno 1, na página 323, 324 e 325. Vocês vão fazer a 21, a 22, a 23, a 24 e a 25. Esse restante de aula, que tem mais ou menos aí uns mais de meia hora para que vocês possam fazer essas questõezinhas, vocês vão aproveitar e vocês vão fazer essas 6 questões. Gente, façam agora, tá? Qualquer dúvida pode mandar para mim mensagem, manda uma foto assim da questão, se você não entendeu, para que eu possa te dar o direcionamento correto, tá bom? E aí na próxima aula eu já te dou o gabarito dessas questões, a gente já comenta as questões, já vai uma aula de questões comentadas e sobre essas questões que vocês estão ficando para corrigir, tá? Então, caderno 1, página 323, 324, 325. Gente, no mais é isso. Obrigado aí pela atenção, pela participação de vocês. Desculpa aí pela aula ser gravada. Sei que tem muito aluno que não gosta, também particularmente não gosto. Mas foi o que deu para fazer mediante esse problema que eu disse que eu terei para resolver, tá bom? Mas é isso, a gente volta aí numa próxima oportunidade, gente, para dar uma outra aula aí para vocês. Obrigado, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, saúde a todos.